Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e eu trouxe um assunto aqui que vai agradar especialmente a quem está aguardando aí ansioso a estreia do Batman, né, do novo filme de Batman, que vai sair aí provavelmente somente no ano que vem, né, a melhor previsão que nós temos atualmente é para outubro do ano que vem, outubro de 2021, mas aí a gente vai, enquanto a gente espera aí, vamos conversar um pouquinho, senta aqui comigo, vamos fazer uma análise ética do herói, do Batman, né? Então esse vídeo ele vai agradar a todos aqueles e aquelas que gostam de história em quadrinhos, que gostam, né, da história do Batman e que também gostam um pouquinho de filosofia. Vamos fazer uma discussão ética em cima dele? Vamos lá? Antes de passar para o nosso vídeo, deixa o joinha aqui pra gente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Bom pessoal, quem é fã aí do Batman sabe, né, que foram vários atores que interpretaram o herói no cinema e sabe também que o Batman ele passou por uma mudança de perfil ao longo da história nos quadrinhos, né? Só que o que eu quero fazer aqui hoje é, para além disso, para além dos diversos atores que deram várias caras, vários jeitos para o herói, né, e dos quadrinhos também que mostram o herói, né, com caracterizações diferentes, né, ao longo de todas essas décadas de existência do Batman, eu quero mostrar que existe uma certa característica, né, algumas características na verdade, em relação ao caráter e ao seu modo de agir que preservam aqui questões éticas e morais no fundo. Bom, nós tivemos aqui, né, Ben Affleck, que interpretou o Batman, né, extremamente bem, desses Batmans recentes, inclusive, é o meu preferido, né, assim, na verdade eu tenho uma dúvida aí entre o Ben Affleck e o Christian Bale, mas eu acho que eu acabo ficando um pouco mais com o Ben Affleck. Nós tivemos o Christian Bale, né, que fez ali o Batman Begins, ele vem no Batman Begins, aí depois no Cavaleiro das Trevas, e no Batman Begins ele consegue resgatar uma bilheteria que tinha se perdido por conta, principalmente, né, do Batman de 1997 com George Clooney, né, que é Batman e Robin, que não fez lá muito sucesso. George Clooney aí é um grande ator, um excelente ator, né, ele era assim, um galã da televisão, do cinema, né, nos anos 90, na primeira década de 2000, aliás, até hoje, né, tipo, ele era o galã que minha mãe gostava dele e que as meninas de hoje também, né, quando assistem o filme do George Clooney, né, tem ali um certo interesse. Tivemos o Batman do Val Kilmer, né, tivemos aqui o Michael Keaton, né, no começo ali da década de 90 também trazendo uma interpretação para o Batman. Tivemos o Adam West, que é o Batman original, né, vamos dizer assim, aquele Batman raiz, que é bem engraçado, que vai muito mais para um lado cômico do que para um lado, né, daquela coisa do herói sombrio, né, do Dark Knight, lá do Cavaleiro das Trevas, né, aquela coisa assim, é muito mais cômico, o modo também, o modo como eles lidavam com efeitos especiais era cômico, assim, então, mas a gente vê que existe uma série de características por trás desse herói. E agora, em 2021, com a estreia do novo filme Batman, né, dirigido agora por Matt Reeves, a gente vê no papel principal do Homem-Morcego Robert Pattinson, que é um ator aí conhecido de quem tem pelo menos 20 anos, lembra ali dos filmes da saga Crepúsculo, né, e vê o Robert Pattinson chegando ao estrelato por aquele filme, mas ele se mostrou um grande ator, um bom ator, né, engatou em uma carreira sólida, e eu faço uma grande aposta assim pro Batman do Pattinson, porque eu acho que ele parece, né, pelo menos pelo trailer, dá essa impressão que ele traz uma característica assim sombria, né, muito sombria, que volta ali, remete muito aos quadrinhos do final dos anos 90, né, que traz aquele Batman muito mais sombrio e muito mais assim um suspense policial daquela cidade aparentemente suja e super, né, lotada, que é Gotham City, assim, aquela coisa de uma metrópole, né, muito sombria, com um centro, assim, o centro da cidade fervilhando ali, com crimes acontecendo e tudo mais. O que fica por trás de todas essas caras, né, do Batman é o seu modo de agir. Ele é um herói que tem ali
por trás dele muito uma questão ética, né? Um modo ético de ser. Ah, professor, mas não é assim com todo herói? Não tem aquela questão da moralização do herói? Não é todo mundo que é assim e nem sempre é da mesma maneira. Por exemplo, se a gente pega o Superman, né, que vai para outra... tá dentro desse universo da DC também, mas assim, ele tem outra personalidade, vamos dizer assim. Ele é aquela pessoa certinha em tudo, né, que tem superpoderes e tal. O extremamente correto, né, o politicamente correto, mas ele é a pessoa que muito mais é uma personalidade que parece que se coloca presente o tempo todo. O Batman, ele é aquela pessoa, aquela personalidade mais das sombras, né, e ele tem um jeito ético de agir que não é evidentemente ético em todo momento, e ele entra, inclusive, em dilemas muito profundos. Se a gente for pegar exemplos assim, alguns momentos no quadrinho e até mesmo no cinema, dá a entender que Batman é que provoca, é que cria os vilões que ele enfrentará no futuro. E uma coisa que se coloca também é a coisa do Batman, por exemplo, não matar. Ele não mata os seus inimigos, ele não mata os vilões, né? Eu quero discutir isso com vocês e colocar assim alguns pontos, né, específicos sobre o que há de moral por trás disso, o que há de ético por trás disso. Então, quando o Batman dos quadrinhos ali, ele tem aquela postura de não matar, sempre entregar para a polícia, né, tem uma questão de virtude de caráter por trás, né, que a gente pode analisar eticamente. Quando ele busca agir por dever, né, tem uma característica da ética kantiana por trás disso. E quando as suas ações acabam gerando mais problema, porque elas acabam gerando os novos vilões, né, tem também uma questão utilitarista por trás. Vamos começar aqui pelo filme Batman Cavaleiro das Trevas, que tem a brilhante interpretação do Heath Ledger no papel de Coringa, né, aquele filme é excepcional, o Coringa naquele filme é excepcional, a atuação do Heath Ledger é excepcional. E tem uma grande treta ali que foi provocada pelo Coringa, né? Quem não assistiu ao filme, assista, tá? Eu vou dar uns spoilers aqui. Mas o Coringa, que é aquele agente do caos, né? Que é o tipo de vilão que vem mesmo. Ele não tem interesse em dinheiro, ele não tem interesse em poder, ele quer abalar as estruturas sociais, ele quer mesmo o caos social. Aliás, vou deixar a dica para vocês, né? Acessem a nossa videoaula, o nosso vídeo aqui sobre o Coringa, sobre o filme, né? Uma análise que eu fiz do filme Coringa de 2019, e a gente faz também uma certa análise do personagem, principalmente ali no quadrinho A Piada Mortal. Esse vídeo é bem interessante. Mas voltando aqui ao Heath Ledger, né, o Coringa, ele vai fazer ali, ele vai provocar toda uma situação, toda uma treta que é prender o Harvey Dent e a Rachel Dawes, né, em locais separados, certo? E em determinado ponto ali o Batman e a polícia têm que se dividir para salvar cada um dos dois personagens. Rachel é a amada, né, a mulher que o Bruce Wayne ama na vida real, né, e amava, né, desde na franquia de filmes mesmo, no Batman Begins, essa personagem já aparece, apesar de ser uma atriz diferente. E o que a gente vê é que em um determinado momento Coringa fala que Harvey estava em um local e que a Rachel estava em outro, né, para ele se decidir quem que ele salvaria, ele decidir ali quem que ele salvaria. Batman e a polícia se dividem, né, cada um vai para um local. Acontece o seguinte, né, e aí tem duas interpretações possíveis. O Coringa teria dado o endereço errado, né, de onde a Rachel estava, teria trocado os locais de onde a Rachel e o Harvey estavam de propósito, né, para fazer com que o Batman não salvasse a Rachel, ou para de algum modo testar o Batman, alguma coisa assim, ou realmente isso seria uma decisão do Batman, né, dele ir de encontro ao Harvey, salvar o Harvey, né, por uma questão ali, pensando no bem de Gotham City, pensando na cidade, por conta do trabalho do Harvey na promotoria, né, e a capacidade ali de levar, de prender, né, os bandidos ali, de salvar a cidade de Gotham, etc e tal. Acaba que o Batman vai de encontro ao Harvey,
Ele não vai salvar a Rachel, né? E era a única esperança de salvar a Rachel. Quem se encaminha para onde a Rachel estava era a polícia. E acaba que a Rachel morre e o Harvey tem um acidente muito feio. Ele sobrevive, mas tem um acidente feio ali, acaba queimando a metade do rosto e ele fica revoltado porque ele iria se casar com a Rachel, né? Então, apesar de ser a mulher que o Bruce Wayne amava, ela iria se casar com o Harvey Dent. E o Harvey, né, ele acaba revoltando ali e ele vira um vilão, né? O Duas Caras. Eu prefiro acreditar que o Batman escolheu salvar o Harvey, né? Até para minha tese aqui, né, essa análise ética através da ética kantiana ficar mais correta, né? Se a gente pensar que o Bruce Wayne que o Batman resolveu salvar o Harvey e não a Rachel, né? A gente está pensando aqui, a gente pode pensar que ele agiu por dever. Né? Por que ele agiu por dever? Porque ele estava numa situação eticamente, né, em que ele teve que escolher aquilo que era melhor. A sua escolha, a sua ação moral foi voltada para aquilo que era o melhor, né, para todo mundo, ou seja, ele estava tentando cumprir o dever. E também é uma ação, é uma escolha utilitária. Tá? Veja bem, salvar a mulher que ele ama ou salvar quem pode contribuir com a cidade. Né? Isso é uma escolha utilitária. Tá? Isso é uma escolha que parte aqui do utilitarismo, né? E vocês podem assistir também a nossa videoaula aqui, o utilitarismo, tá? Que é uma teoria moral fundamentada na filosofia de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, surge ali no século XIX, né, como uma proposta de uma ética liberal ali do agir, da ação. Mas olha só, gente, se a gente for pensar, ele estava, né, nessa condição de agir por dever, né, de uma ação utilitária, só que ele acaba falhando. Do ponto de vista do utilitarismo, ele acaba falhando. Por quê? Porque o utilitarismo, ele tenta aqui pensar que a ação é o que importa, na verdade, o resultado da ação é o que importa, e não a ação em si. Numa ética kantiana, ele agiu por dever, ele salvou quem tinha que ser salvo. Numa visão utilitarista, ele tentou fazer isso, ele tentou uma ação boa, mas ele acabou tendo uma consequência desastrosa, que foi o quê? Criar um novo vilão. Né? É por conta da ação do Batman que nasce um novo vilão que vai atormentar a cidade de Gotham, que é o Duas Caras, né? O do Harvey Dent, ele vira os Duas Caras. E aí a gente fica se perguntando, será que foi culpa do Coringa? Será que o Coringa trollou todo mundo? Né? Será que ele provocou essa treta aí de propósito para criar um novo vilão, para desestabilizar o Batman ou para testar o Batman? Isso faz muito sentido se a gente for analisar também a continuidade da história quando o Coringa vai visitar o Harvey no hospital, né, e começa a envenenar a mente dele contra o Batman. Se a gente continuar analisando essa personalidade do Batman, a gente pode chegar a outro grande filósofo que tratou de temas de moral e ética, que foi Aristóteles. A gente pode fazer uma análise através da ética das virtudes de Aristóteles. O Aristóteles ele compreendia que a ação ética, né, e uma sociedade que se pretenda uma sociedade melhor, né, politicamente organizada, né, e que tenha ali uma finalidade, atinja a finalidade da vida humana, dessa vida em comunidade, que é a felicidade, ela deve ser uma sociedade ética baseada em dois elementos aqui. Primeiro, uma mediania das ações, né, que seria a pessoa saber manter-se sempre no caminho da retidão moral, que para Aristóteles era a prudência, era o que ele chamou de justa medida ou de mediania, que era o quê? Evitar os excessos que levavam a vícios morais, né? E buscar o caminho da mediania, da prudência, da moderação nas ações. Então ele vai falar que uma virtude, ela é aquilo que segue esse caminho da mediania, enquanto que o vício ele vai acontecer ou por excesso ou por falta de algo. Por exemplo, a coragem. A coragem é uma virtude. O excesso de coragem, o não temer a nada, é um vício por excesso. A falta de coragem, a covardia, é um vício por falta.
Então a coragem ela estaria nesse meio termo. Isso é uma vida virtuosa, né? Isso é que leva à virtude e está muito ligado com caráter. Caráter e virtude andam juntos nessa ética aristotélica. E o Batman ele parece, né, levar isso muito para ele. Aliás, isso é comum em algumas figuras, né, de super-heróis. O Superman que a gente citou agora há pouco, ele também entra nessa questão do ser virtuoso, do caráter virtuoso, né? A Marvel ela já trabalha com outra linha, assim, principalmente a partir da década de 1980, em que os heróis 70, 80, que os heróis da Marvel passaram a ter características mais humanas, né? Dilemas humanos, e isso é incorporado também na DC nos anos 90, só que mantém-se aquela coisa de uma retidão de caráter, de uma retidão moral, né? E essa mediania, essa prudência ou essa justa medida do Aristóteles, ela parece muitas vezes estar ali no personagem Batman, né? Que é aquela pessoa que tenta ali, de algum modo, ser justa, né? Que tenta passar essa retidão de caráter. O caráter, né, do Batman, ele coaduna com certos princípios que ele tem e que são princípios visíveis numa sociedade, né, que aparecem numa sociedade como princípios necessários para se manter a ordem. Tá? Não matar, por exemplo. Nos quadrinhos, Batman é o personagem, é o herói que não mata. Ele não mata seus inimigos. Não na medida do possível, pelo menos. Né? Se acaba matando é sem querer. Mas ele é aquele personagem que ele prende, que ele entrega para a justiça, que ele entrega para os policiais. Né? Nem mesmo antes do Comics Code Authority, né? Que é o código, uma espécie de código de conduta assinado ali na década de 1950 pelas grandes editoras de quadrinhos, por conta de acusações de que os quadrinhos estavam influenciando a juventude a fazer coisas erradas, né? A matar, a bater, a serem violentos, enfim, uma série de coisas. Então as as editoras mainstreams, né, grandes editoras de quadrinhos, elas entram dentro desse Comic Code Authority para se comprometerem a não apresentar aquele tipo de situação nas histórias em quadrinhos. Então muitas mudam o perfil dos heróis a partir daí. O Batman ele já era aquele que não matava, então não há nada para se mudar no perfil dele, né, porque ele já estava dentro dessa posição assim. Então ele né, essa figura virtuosa. Então veja só, nesse vídeo a gente elencou aqui a questão utilitarista, né, um pouquinho ali da questão kantiana, da ética do dever de Kant, né, isso tudo a partir de uma situação específica do Batman Cavaleiro das Trevas, e aqui a gente passa também para essa ética aristotélica, né, visando aqui o caráter, esse caráter virtuoso do Homem-Morcego. Então essa foi a nossa análise ética do herói, né, sobre o Batman. Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, segue a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e não esquece não, hein, Spotify, Deezer, no Google Podcast, a gente tá com um trabalho muito bacana também lá, procura Brasil Escola Podcasts, que você vai achar, assim, muita coisa interessante, beleza? Até a próxima, valeu!